seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que não faltará nada na tua casa, que você avançará, crescerá, irá prosperar, multiplicar o que Deus colocou nas tuas mãos, que dentro da tua casa haverá abundância, saúde, força, ânimo renovado e comunhão com o Espírito Santo. Também oro para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo, que haja salvação, que haja libertação, que haja mudança no nome de Jesus. E eu te peço, doce e amado Espírito Santo, vem sobre teus filhos e filhas. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Nós oramos, Senhor, por batismo no Espírito Santo. Sim, ó Deus, pessoas que desejam, pessoas que almejam o batismo no Espírito Santo, que elas sejam tocadas pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo, Senhor, enche-as do teu poder, enche-as da tua presença, Espírito Santo de Deus, que elas sejam batizadas no Espírito Santo. Toque-as, envolva-as com o teu poder, ó Deus. É o que nós pedimos a ti, Espírito Santo. Amém e amém. No final dessa oração de hoje, nós estaremos orando por batismo no Espírito Santo. Amém? Nesses 3 dias, nós vamos fazer um tempo de busca aqui. Foi o que Deus tocou no meu coração. Um tempo de busca. Eu vou orar para que você seja batizado no Espírito Santo. E se você já é batizado no Espírito Santo, então que você seja renovado no Espírito Santo. Um novo toque de Deus vindo sobre você. Eu vou fazer isso nos 3 dias. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã e vou fazer domingo. E aqueles que querem buscar a Deus com mais intensidade estarão conosco aqui nesse final de semana, orando pelo batismo no Espírito Santo. Vou voltar a falar, o batismo no Espírito Santo é para todo que crê. E ele é diferente do batismo nas águas. O batismo nas águas é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra coisa. E nós cremos nisso. E um detalhe importante, talvez haja pessoas aqui que não são batizadas nas águas e pensem assim, será que eu não posso receber esse batismo no Espírito Santo porque eu não sou batizado nas águas? Você pode mesmo assim. Claro que você pode. Você pode receber o batismo do Espírito Santo sem ser batizado nas águas. A Bíblia diz que a casa de Cornélio foi visitada pelo Espírito Santo enquanto Paulo pregava. E eles não estavam ainda batizados. E eu creio que a unção de Deus, a presença do Espírito Santo vai tocar a tua vida e vai te encher. Então, vamos caminhar juntos aqui esse final de semana, vamos fazer essa busca em nome de Jesus, vamos buscar essa presença, o Senhor vai te tocar, eu creio nisso. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração para deixar já a sua curtida aqui nesse vídeo. Em nome de Jesus, deixa aí a sua curtida nesse vídeo. E que todo atrapalho na tua vida, todo atrapalho na tua casa caia por terra. Eu quero declarar uma palavra para a Laura. Laura, tudo aquilo que foi roubado de ti, o Senhor vai trazer restituição. O Senhor também vai trazer novas portas. Novas portas estão se abrindo para você, Laura, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está quebrando coisas que estavam contra você. No nome de Jesus, inclusive dores que você sentia atrás da cabeça, o Senhor está removendo, Laura. Seja livre em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra que está em Hebreus 4:12. E antes de ler até essa palavra, deixa eu dar um testemunho aqui da Rosângela. Rosângela acompanha nossas orações e ela escreveu assim: Deus te revelou alguém com zumbido no ouvido direito. Eu estava com muito zumbido na hora, tomei posse e acabei dormindo.
Acordei na santa paz do Senhor, sem barulhos perturbadores de chiados e apitos no meu ouvido. Como é bom o silêncio. Gratidão. Deus continue te usando. Deus te abençoe, Rosângela. A Miriam também acompanha nossas orações aqui e ela escreveu assim: que Deus abençoe sua família e ministério. Conheci o seu canal através de um compartilhamento. Olha a importância de compartilhar, que eu estou sempre falando para vocês. E a partir de então minha vida mudou. Tenho muitos testemunhos. Conheci o canal em fevereiro, em março passei em um processo seletivo no qual trabalho hoje pela prefeitura. Deus proveu. Eu tinha um problema no cartório onde nasci e me registrei e esse problema me atrapalhou durante 35 anos. Em abril, 2 meses após conhecer o seu canal, consegui resolver e regularizar tudo. Eu estava desenvolvendo um refluxo, sentia muita dificuldade para dormir e o Senhor orou, profetizando cura para pessoas com refluxo. Eu tomei posse e estou curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe sempre sua vida. Amo o Senhor e a sua família. Toda a honra e toda a glória, ô Miriam, a Jesus Cristo. Amém? Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo. A nossa fé está totalmente nele. Ele é Deus em milagres. Eu quero compartilhar com você uma palavra, certo? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, que anda sentindo muito arrepio constantemente, sabe? Calafrios. Seja você quem for, seja isso de ordem hormonal, emocional ou espiritual, seja livre agora. Você que tem sentido arrepios no braço esquerdo, seja livre agora. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus toque a tua vida, o poder de Deus toque a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa também aí que anda como Saul, se escondendo entre as bagagens. Uma pessoa que está me ouvindo aqui, que anda fugindo de um chamado de Deus. Já esteve envolvido no chamado de Deus, mas depois, por causa de lutas, de perseguições e de oportunidades, acabou se afastando do chamado de Deus e corre um pouco disso. Deus está te chamando, assim como chamou Saul do meio das bagagens, está chamando você. Você tem algo que você não pode cobrir. Você precisa usar o dom que Deus te deu. Você precisa estar posicionado no lugar que Deus quer que você esteja, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra poderosa, viva, que tem o poder de mexer dentro de nós como nenhuma outra coisa pode mexer. Ela tem o poder de tocar no mais profundo do seu ser. E quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, existem 3 prioridades que o Espírito Santo vai trabalhar fortemente na sua vida depois de você receber a palavra. A primeira prioridade é o Espírito Santo. Alguém que está andando com você. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar aí largados, abandonados, perdidos, tentando encontrar o caminho, não. O Espírito Santo os guiará a toda a verdade. Como tem sido a sua relação com o Espírito Santo? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós a partir do momento que aceitamos Cristo como nosso Senhor, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ele habita dentro de nós e Ele fala conosco. Ele quer nos dirigir. Ele quer nos levar para uma vida íntegra, uma vida reta. Ele quer corrigir os nossos caminhos. Ele quer tirar as nossas imaturidades. Esse é o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo caminha conosco. O Espírito Santo está sempre presente nas reuniões da nossa vida, sejam reuniões de negócio, sejam reuniões de compra,
sejam reuniões de acerto com outras pessoas, o Espírito Santo está ali com você. Quando você se reúne com seus amigos, lá está o Espírito Santo. Quando você está na faculdade, ou no colégio, ou no trabalho, ou na rua, lá está o Espírito Santo. Ele está sempre com você. E a nossa prioridade deve ser agradar o Espírito Santo. A nossa prioridade deve ser estar sempre preparado para receber as instruções dele, para ser guiado por ele em nossa vida. O Espírito Santo, quando dirige a vida de uma pessoa, aquela pessoa ela não está mais no comando. Ela pode até tomar muitas decisões, mas o Espírito Santo quer ajudá-la e ele quer assumir a liderança da vida dela. E eu sei que quando o Espírito Santo assume a liderança da nossa vida, ele sempre nos guiará para o melhor caminho, a melhor decisão. A porta de Deus, o Espírito Santo, nos guiará. Por isso, você que está aí me ouvindo, seja amigo do Espírito Santo. Pare de falar bobagens, pare de falar coisas que o desagradam, pare de estar no meio de conflitos que Deus não está e que isso torna desconfortável a presença dele. Literalmente, quando o Espírito Santo é entristecido por um comportamento nosso, ele não sai da nossa vida, mas paramos de sentir toda aquela presença e todo aquele cuidado que estávamos sentindo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo na nossa vida tem ciúmes de nós, mas não é o ciúme como é o ciúme aqui desse mundo. É que Deus não quer dividir você com aquilo que é errado. Ele já fez tanto na sua vida e Ele quer fazer tanto ainda mais na sua vida, que você precisa entender que a presença dele na sua vida, ela é, a melhor coisa do mundo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Escreve aqui nos comentários: eu preciso do Espírito Santo. Escreve aí e faça disso um clamor. Não apenas escreva, mas faça disso um clamor. Eu preciso do Espírito Santo caminhando na minha vida. A segunda prioridade que nós devemos ter na vida é o nosso propósito. Você precisa saber qual é o seu propósito aqui nessa vida. Essa é a sua segunda prioridade depois do Espírito Santo. É saber qual é o seu propósito. Deus te deu uma família por um propósito. Deus te deu um trabalho por um propósito. Deus te deu um ministério por um propósito. Tudo que Deus dá pra gente é por um propósito. Eu entendo que os meus livros, programas de televisão, internet, tudo mais, são ferramentas por um propósito. Então, eu não penso que isso aqui é tudo meu, não. Eu creio que isso é do Senhor. E o Senhor usa por um propósito. Assim tem que ser a nossa vida, tudo tem que ser por um propósito. Então por que eu vou comprar uma coisa sem propósito? Por que eu vou investir numa coisa sem propósito? Por que eu vou embarcar numa missão sem propósito? Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Tudo na nossa vida, tudo que você for empreender, tudo que você for construir, tudo que você for fazer, tem que ser por um propósito. Se não for por um propósito, você está perdido. Tudo tem que ser por um propósito. Eu estou com um livro no forno. E esse livro que nós escrevemos por último é um propósito de Deus. É um propósito de Deus, é algo que Deus colocou. É algo que eu quero ser totalmente fiel ao que Deus colocou na minha vida. É propósito. E o que é propósito nós devemos abraçar. O que é propósito nós devemos, dedicar o nosso melhor. Entenda, a missão que Deus te deu como um propósito. É um propósito de Deus até você aguentar gente ruim, gente do mal, por um propósito,
Por um propósito, nós abrimos mão do nosso orgulho, nós abrimos mão das nossas razões, porque sabemos que foi Deus que colocou aquilo diante de nós. E quando Deus coloca algo diante de você, não brigue. Não tente dizer, eu não quero isso na minha vida. Não faça isso. Não faça isso. Porque eu entendo que precisamos servir um propósito maior. Há um propósito maior. Há um desejo maior. Há algo que Deus planejou. E quem sou eu para dizer eu não quero essa bomba na minha vida? Não. Eu vou aceitar. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir levar a cabo o que o Senhor quer que eu faça. Então, o propósito de Deus na tua vida tem que ser cumprido. Se é propósito dele que você seja um médico, vá lá, seja o melhor médico do mundo. Se o propósito dele é que você seja um escritor, seja um best-seller. E a terceira prioridade da nossa vida é a semente. A semente são dons, talentos, recursos e ações que nós podemos plantar em pessoas, em lugares e também no reino de Deus. Por que a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor? Porque os nossos filhos são a semente que Deus colocou aqui nessa terra para frutificar. E eu tenho que cuidar dessa semente, eu tenho que regar essa semente, eu tenho que fazer as podas necessárias dessa semente, para que um dia meus filhos possam dar frutos e possam cumprir o propósito deles. Você tem que aprender a semear no seu casamento, semear respeito, semear amor. Você tem que aprender a semear paciência. Você tem que aprender a semear até mesmo a resolução de conflitos. Você tem que semear. No reino de Deus, você tem que aprender a semear honra. Você tem que aprender a servir as pessoas. Você tem que semear recursos no reino de Deus. Você que é um empreendedor, a sua empresa, ela tem um propósito: abençoar a tua vida, abençoar a vida da tua família, dos teus colaboradores, mas também a tua empresa, ela tem um propósito de ser uma coluna no reino de Deus, de ser um parceiro no reino de Deus. Quando nós entendemos essas três prioridades na vida, o Espírito Santo, o propósito e a semente, é porque a palavra de Deus já começou a entrar abundantemente dentro de nós. Quem não compreende essas três prioridades da vida, o Espírito Santo, o propósito e a semente, não está preparado ainda para viver o que Deus preparou para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa palavra e essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. No final agora nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Amém? Quem batiza é Jesus. A Bíblia diz que enquanto Paulo estava pregando o Evangelho para Cornélio, o Espírito Santo veio, encheu a casa de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Isso aconteceu. Isso aconteceu quando Paulo estava pregando. A mesma coisa, eu creio que vai acontecer agora, quando nós orarmos no final. Nós vamos, por 3 dias, fazer essa busca pelo Espírito Santo. E a minha pergunta é: quem está nessa jornada para dar essa prioridade para o Espírito Santo? Se você está nessa jornada para fazer essa busca junto aqui comigo, escreve aqui nos comentários: eu vou buscar o Espírito Santo. Escreve aí: eu vou buscar o Espírito Santo. Nesses 3 dias, na oração das 6, na oração das 18, nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Eu sei que alguns estão aí em clima de feriado, né? Porque ontem teve feriado e a maioria das crianças está de folga, né? E talvez alguns de vocês estejam em viagem, mas mesmo assim, sabe, prepare-se para buscar o Espírito Santo. Amém? Deixa eu falar rapidamente para você desse meu livro aqui, o livro Sonhos. Ele é um livro que vai ajudar você a entender
que Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui tem sido um best-seller no meu ministério, já está em todo o Brasil e vai ajudar você a entender que Deus fala também através dos sonhos. É o que eu acredito. É o que eu acredito. Eu conto experiências que eu tive nos sonhos, de livramentos que Deus me deu, de avisos que Deus me deu. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Também temos nossos devocionais, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. Ambos têm leituras que vão edificar muito a tua vida. Aqui embaixo, tem um espacinho para você orar comigo e cada página desse livro tem uma oração. Então, os 2 livros juntos dá mais de 700 orações para você ler antes de dormir, para você receber uma boa palavra, para você ser instruído. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. Domingo agora estarei ministrando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Igreja Manancial da Graça, Pastor Samuel Felipe. Vai ser uma grande bênção. E à noite, às 20 horas, eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, no domingo, às 20 horas, estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Se você tem amigos em Santa Maria e na região, vem estar aqui com a gente. Inclusive, nesse domingo, nós vamos abrir as vagas para quem quer passar a virada de ano com a gente. Tá? Que, inclusive, no ano passado, nós tivemos pessoas do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, que estavam conosco na virada, vieram de outros países para passar a virada conosco. Então, a partir desse domingo, nós vamos dar a oportunidade para as pessoas escreverem a sua família para passarem a virada de ano com a gente, ok? Vai ser aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que eu vou fazer a virada de ano. Do dia 31 para o dia 1º, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, quero pedir para você compartilhar. Manda aí para amigos, para parentes. Alguns celulares têm um botão compartilhar, outros têm apenas uma setinha, mas também tem uma bolinha em cima, um pontinho que você pode clicar e botar para compartilhar essa oração. Bota nos grupos, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me disse que tem alguém que mora próximo a uma região de Trancoso. Deus está te visitando nessa hora. Coloque o Espírito Santo como prioridade na sua vida e você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Tem pessoas aqui nessa oração que estão sofrendo de problemas graves de úlcera. E eu quero orar por você. Eu sei que Jesus Cristo tem o poder para curar. Amém? Também há alguém que está aí me ouvindo, que mora em Manaus, que está ouvindo essa palavra agora e sabe o que o Senhor está fazendo na sua vida? O Senhor está virando páginas. Eu vejo recomeços acontecendo na tua vida. Você de Manaus que está aí me ouvindo, há um recomeço que o Senhor está apontando para você, no nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para Felipe Dias. Felipe Dias, o Senhor está quebrando grilhões e barreiras que estavam à sua frente, coisas que estavam limitando. O Senhor está trazendo rompimento para que você acesse novos lugares, para que você saia de um lugar de estagnação, de um lugar que você estava tentando sair e não estava conseguindo. Deus está te dando vitória.
Amém? Vamos orar agora? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar e nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui buscando a Tua presença. Cremos no Teu poder e cremos na ação do Teu Espírito Santo. Por isso eu oro em nome de Jesus Cristo agora. Eu oro em nome de Jesus Cristo e peço a Ti, Jesus, vem e batiza pessoas no Espírito Santo. Batiza-os, Jesus. Chora, mandará. Toque-os com Teu poder, Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor batiza no Espírito Santo. Que essa presença de Deus venha sobre essa pessoa e ela passe a falar em novas línguas. Dá para ela, Senhor, também um renovo para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo, mas que estavam frios, que estavam, Senhor, afastados, que agora um renovo de Deus venha sobre essa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus, agora, e envolva-os, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados, pelas pisaduras de Jesus fomos restaurados. Que a saúde toque no teu corpo e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Poder de Deus toca na vida dela, desata o jugo, desata, Senhor, todo o peso. Eu declaro saúde, eu declaro vida, que o milagre de Deus toque nela, toque a Jesus com o teu poder, toque-a com a tua presença. E eu oro, Senhor, apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui. E eu peço, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse é o tempo de busca que nós vamos ter aqui, nesses 3 dias. 18 horas aguardo você, 9 horas eu vou ter uma live aqui também. Que Deus te abençoe. E na live das 9, eu vou ensinar você como sair da escassez. Você que está endividado, você que está com problemas, eu vou ajudar você. Eu vou dar 5 direções para você sair disso. Que Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu declaro que a mão do Senhor está sobre a tua vida. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Pedimos a tua proteção, pedimos que a tua mão de poder esteja sobre nós. Traga, Senhor, para as nossas vidas novas oportunidades, novos começos, novas portas e muita saúde. E eu te peço, Pai, toca com teu poder em cada lar, para que dentro deste lar haja proteção, dentro deste lar haja harmonia, dentro deste lar haja força de Deus, bênçãos do Altíssimo, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, declarando que todo tipo de maldade, de contrariedade não prosperará contra essa casa, mas que a tua mão está sobre eles e tudo que fizerem prosperará. Também oro para que haja salvação em toda esta casa, em toda esta família, no nome de Jesus Cristo. Jesus, nós te louvamos, te adoramos. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ti. Jesus, nós te amamos e que a Tua presença esteja na nossa vida. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você, em nome de Jesus. E Deus me deu uma palavra em Mateus capítulo 25, presta atenção nessa palavra. Nós estamos nessa campanha de 50 dias, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. Convido você a entrar nesse propósito de coração e com todo o seu ser, para que você veja as respostas de Deus na sua vida. Ore conosco, de manhã e à noite. Você vai ver como a sua vida vai ser abençoada. Eu tenho testemunho para contar para você, depois eu vou contar
de coisas que Deus está fazendo aqui nas orações. Tem tantas coisas sobrenaturais que têm acontecido na vida das pessoas que isso nos enche de alegria. Peço que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração e, se puder, compartilhar com 7 pessoas, faça isso. Faça como um ato profético e que por 7 caminhos, toda maldade, inveja, intriga, todo mal contra você bata em retirada, em nome de Jesus. Amém? Mateus 25, 21 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. A fidelidade vai abrir portas para você. A fidelidade a Deus, a fidelidade para as pessoas que você serve. Para quem você trabalha, você está servindo essa pessoa também de alguma maneira. Nós servimos a nossa família. Se servirmos bem a nossa família, seremos abençoados. Você tem que entender a fidelidade a Deus, a fidelidade às pessoas próximas de nós, vai trazer bênçãos para a nossa vida, vai nos abençoar. Eu ouvi um testemunho extraordinário de um homem que trabalhava numa empresa em que tudo que ele fazia com excelência. E as pessoas ali dentro não reconheciam a fidelidade dele, a excelência dele. E os anos foram passando e ele continuou sendo excelente. As pessoas chegavam para ele e diziam: você faz tão bem o seu trabalho e ninguém reconhece o que você faz. E ele sempre repetia a mesma coisa: mas Deus está vendo. Deus está vendo o que eu faço. Deus está vendo o meu trabalho, minha excelência, minha semente de fidelidade. O tempo passou e um amigo dele chamou ele para vir comer uma refeição na sua casa. E ele foi. E esse amigo, que já era um homem bem-sucedido financeiramente, disse para ele assim: eu quero abrir tal empresa. O que você acha disso? E ele disse: olha, esse é um ramo bom, é um ramo que eu conheço. E esse amigo disse para ele: então, chamei você aqui porque eu estou lhe dando 50% desse negócio. Você vem trabalhar e 50% do lucro é seu. Esse homem se tornou um grande empresário. Deixa eu lhe dizer, Deus, Ele vê a fidelidade, recompensa a fidelidade. Toda fidelidade é recompensada por Deus. Deus sabe como você é excelente naquilo que você faz. Você vai ter colheita disso na sua vida, independente das pessoas reconhecerem você ou não. Sabe, eu estou sempre servindo a Deus e tudo que eu faço com excelência. Tento ser fiel nas pequenas coisas e eu tenho visto a paga da fidelidade no meu caminho. Da mesma maneira acontece com você. Toda vez que você é fiel, você vai receber a paga da sua fidelidade. Nossa fidelidade prepara dias de favor. Exatamente, a tua fidelidade está agendando bênçãos. Pega aí como palavra profética e escreve aqui nos comentários: minha fidelidade está agendando bênçãos. A tua fidelidade, ela está preparando para o teu futuro bênçãos. Bênçãos estão sendo agendadas. Deus está preparando coisas para você. Dias extraordinários, dias de oportunidade, dias de portas abertas, dias de favor. A fidelidade a Deus. Você não tem ideia como Deus recompensa quem é fiel à sua palavra, à sua direção. Aí você pergunta: e como que eu posso ser fiel a Deus? Tem várias formas de você ser fiel. Você é fiel quando recebe uma palavra de Deus e você, segue a orientação daquela palavra. Você é fiel quando Deus coloca uma coisa para você servir, você serve a Ele aquilo também. Você é fiel quando você quer honrá-lo, quando você, nos mínimos detalhes, você quer dar a Deus aquilo que é de Deus. Isso é ser fiel. Ser fiel a Deus é quando ninguém está vendo, você permanece íntegro no seu coração. A fidelidade é uma marca na nossa vida. A Bíblia diz que a fidelidade e a bondade
tem que estarem no nosso pescoço para todo mundo ver. Porque a fidelidade vai trazer a você uma promoção pública. A fidelidade vai trazer uma promoção pública. A fidelidade geralmente ela é feita no privado e algumas vezes também publicamente. Mas tanto no privado quanto publicamente, a honra vai ser a mesma. Deus vai te honrar diante de todos que estão ao teu redor. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que vão contemplar o fruto dessa fidelidade, dessa honra, em nome de Jesus. Você pensa que seus filhos não veem a fidelidade que você tem com a mãe deles e vice-versa? A fidelidade é um testemunho diante dos homens, é um testemunho diante de Deus. A fidelidade, ela vai trazer recompensas, porque Deus recompensa aqueles que buscam ser fiéis, aqueles que buscam agradá-lo. A Bíblia diz que o servo bom e fiel vai entrar em uma estação de alegria, em uma estação de bênção, em uma estação de recompensa, porque a recompensa chega no caminho daquele que é fiel a Deus. O que Deus tem pedido para você? Você está sendo fiel ao que Deus tem pedido para você? Aquilo que Deus tem falado com você? Será que você tem sido fiel? Ou você tem deixado tuas emoções atrapalharem você de ser fiel? A Bíblia diz, olha que interessante, o homem com medo enterrou um talento, enterrou algo que foi confiado a ele. Ele disse, aquilo que me foi confiado, a Bíblia diz que eram 3 homens. Um deles multiplicou, recebeu 5 talentos, multiplicou mais 5. Um recebeu 2, multiplicou mais 2. Mas o que recebeu 1, enterrou o talento. E disse que enterrou porque ficou com medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você, por medo, deixa de ser fiel, por medo, deixa de seguir à risca algo que Deus colocou no seu coração, você está perdendo. Você está perdendo recompensas agendadas. Muitas vezes nós deixamos, com que coisas da nossa alma, do nosso emocional, atrapalhem o projeto de Deus na nossa vida, atrapalhem o plano que Deus tem na nossa vida. Por medo, deixamos de fazer aquilo que Deus fala ao nosso coração. Seja fiel ao que Deus falar com você. Seja fiel, por mais desafiador que seja. Seja fiel e Deus vai te honrar. E um detalhe, quando nós somos fiéis, Deus pode usar pessoas, como o caso, o exemplo que eu dei para você, o testemunho desse homem que era fiel na empresa que ele trabalhava. Deus pode falar com pessoas a seu respeito. Isso já aconteceu comigo. Tem coisas que só Deus vê na gente. Deus vê a minha fidelidade quando eu acordo de manhã, muitas vezes cansado, quando eu estou nas minhas viagens e mesmo assim sou fiel nos meus compromissos com Ele. Deus vê o nosso coração. Deus vê que nos mínimos detalhes a gente tenta ser fiel para honrar aquele que nos chamou. E Deus já falou com pessoas a meu respeito. Deus levanta pessoas para orarem por mim. Deus levanta pessoas para muitas vezes nos ajudar quando estou num evento ou estou diante de um desafio. Tem pessoas que Deus fala com elas, Deus se comunica com elas, Deus fala a nosso respeito, porque a fidelidade vai mover pessoas ao seu redor para serem usadas por Deus para te abençoar. Deixa eu dizer isso para você. José foi fiel em tudo que caiu nas mãos dele, e ele foi colocado como governador do Egito. Quando você é fiel, Deus vai movimentando as coisas e vai movendo as coisas em teu favor. E é isso que vai acontecer. A tua fidelidade vai atrair um favor extraordinário de Deus sobre a tua vida. Recebe aí, porque novos começos vão vir da fidelidade. Novos começos vão vir da fidelidade. Novas portas vão vir da fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Escreve aqui nos comentários, sou fiel a Deus. Escreve aí, sou fiel a Deus. Amém? E que essa fidelidade
a Deus possa trazer para a sua vida muitas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu falar um pouco desse testemunho aqui para você. Olha esse testemunho que tremendo. A Márcia, profeta, venho dar um testemunho da cura do câncer da cunhada da minha amiga. Há 6 meses venho pedindo firme nas orações por ela. E para a honra e glória de Jesus, ela foi totalmente curada, completamente. Agradeço a Deus pela sua vida. Inclusive, a Escola de Profetas aqui em Portugal, que nós tivemos ontem, teve gente que chegou para mim e me deu testemunho de curas de câncer. Pessoas que chegaram e disseram, profeta, estava com câncer, Jesus Cristo me curou. Outros chegaram e disseram, estava vivendo uma vida estava perdido e ouvindo as orações, eu recebi palavras de Deus que me deram norte. Quantas pessoas, sabe, têm nos dado testemunhos do que Deus tem feito, do que Deus tem operado. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, Deus está operando coisas grandes, coisas poderosas, coisas tremendas. Deus tem operado, Deus tem feito grandes maravilhas através das orações, do profético, do ouvir a voz de Deus. Deus está operando aí na sua vida e eu quero chamar você. Eu quero chamar você para uma vida de oração. Comece a orar conosco, você vai ver os resultados disso. Eu sei que tem muita gente aí que está me ouvindo, que está buscando resultados. Bem, a oração, a vida de oração vai trazer resultados extraordinários para você. Você acredita nisso? Uma vida de oração vai trazer resultados extraordinários para você no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, compartilhe essa oração com 7 pessoas e que por 7 caminhos toda maldade vai embora, toda inveja vai embora, em nome de Jesus. E o meu segundo recado é que amanhã, se Deus me permitir, estarei ministrando às 9 horas da manhã na nossa igreja em São Paulo, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. Logo, logo já estou pegando o voo de volta para o Brasil e sou muito agradecido a Deus pelo grande carinho dos irmãos que estiveram na Escola de Profetas aqui em Lisboa, Portugal. Foi algo incrível. Muito obrigado pelas orações de todos. Muito obrigado por todos que estão conosco todos os dias. E eu fico vendo como Deus transforma a vida das pessoas. Muitas pessoas me apresentaram compartilhamentos que fizeram das orações. É tão tremendo, porque inclusive não são só brasileiros que estão me acompanhando, são pessoas portugueses, suecos, pessoas, sabe, de vários povos. Eu tenho até que na minha oração da manhã eu não vou orar apenas pedindo a proteção e a bênção sobre o Brasil, vou pedir sobre as nações, porque Deus tem trazido várias nações ao profético. Muitas pessoas têm aprendido a ouvir a voz de Deus e isso é maravilhoso. Amém? E também através da televisão, muitas pessoas estão sendo abençoadas, tanto através dos nossos programas na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã, e todo sábado, hoje às 10 da manhã, na Rede TV, horário de Brasília, vai ter programa na Rede TV, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, certo? Deixa eu declarar o Salmo 91, esse salmo que fala sobre a proteção de Deus, que diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo, deixa eu trocar a tradução aqui, é que eu gosto muito dessa tradução da King James, mas a maioria das versões que vocês têm é da Almeida, daí eu troquei aqui de versão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você preste atenção na minha live de hoje, das 9 horas da manhã. Na minha live de hoje, das 9 horas da manhã, eu vou colocar um trecho da minha mensagem que eu ministrei na Escola de Profetas de Portugal, certo? É um trecho, mas você vai entender um pouco do meu ministério e você vai entender o porquê que eu amo tanto ouvir a voz de Deus e porquê que isso é a minha missão. A minha missão. Uma senhora chegou para mim e claro, bom coração, né? E querendo, mas me chamou a atenção o que ela falou para mim. Ela disse assim: você tem que abrir igreja em Portugal? Eu disse: não, eu não abro mais igreja. Aí ela disse: você não abre igreja? Eu disse: não. Aí eu disse: não, mas você tem que abrir uma igreja em Portugal. Eu disse: não, minha missão não é essa. Minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu deixo para outros abrir igreja, mas essa não é a minha missão. Minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Essa é a minha missão. E se você ouvir um trecho, um pequeno trecho de um ensino meu da Escola de Profetas de Portugal, dá 25 minutos, um pouquinho mais, é um trecho que nós separamos, você vai entender um pouco do meu ministério, até você que está aqui pela primeira vez, e eu espero que você comece a caminhar conosco nas orações aqui. Você vai ser muito abençoado e você também vai amar aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Coloca aqui nos comentários o que você deseja, qual o novo começo que você está buscando nessa oração, qual que é a nova porta que você quer que Deus abra e qual é a área que você precisa de saúde, saúde física ou emocional, ou você está orando por alguém. Coloca aqui nos comentários, eu vou apresentar a Deus a tua vida, eu vou apresentar a Deus a tua casa e também cada pedido que for colocado aqui nos comentários, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família. Visita, Pai, com teu poder este lar. Visita com teu poder esta casa. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que novos começos, novas portas e muita saúde seja liberada sobre a vida de cada pessoa. Apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração aqui. Cada pedido de oração que está nos comentários, toda pessoa que está pedindo um novo começo, Senhor, visita ela. Senhor, traz o novo, Senhor, sobre Teus filhos. Traz um óleo novo, traz uma estação nova. Eu oro em nome de Jesus Cristo. E também oro, Pai, para que toda pessoa que está de alguma maneira, está fragilizada na sua saúde, está debilitada, que ela receba uma força do Senhor agora. Senhor, restaura a saúde daqueles que estão debilitados. Restaura, dá força, dá ânimo. Que uma unção de Deus venha sobre essa pessoa agora. Uma unção sobrenatural. Toca com teu poder, Pai. Toca com teu poder, toca com a tua graça, Pai. No nome de Jesus Cristo, toca com teu poder, com a tua graça. Toda pessoa que está com dores nos ombros, dores nas juntas, dores nas pernas, nos joelhos, embaixo dos pés, que haja cura. Cura total e completa agora. Pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Ser curado, ser curada. Receba o toque de Deus sobre a tua vida. E toda pessoa que estiver com a sua vida amarrada, travada, que seja livre, seja liberta, que a mão do Senhor venha sobre a tua vida. Também oro, Senhor, para que pessoas que têm projetos, que têm sonhos a realizar ou que têm grandes desafios, que o Senhor dê vitória. Toda pessoa, Pai, que está num desafio financeiro,
a pessoa que está enfrentando uma luta na empresa, nos negócios, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas agora, libera da tua bênção, libera do teu poder em favor dessa vida. Senhor, eu abençoo essa pessoa e declaro a mão do Senhor está sobre ela. Tira todo o peso, Pai, toda dor de cabeça, toda opressão seja removida em nome de Jesus e que essa pessoa seja tocada pelo teu poder. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, Pai, no nome de Jesus. E eu oro, Pai, para que cada família seja visitada pelo sobrenatural de Jesus Cristo, que a presença de Deus encha esse lugar, que a presença de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo entre na vida dessa pessoa, entre nesse caminho, que a mão do Senhor venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro a mão do Senhor está sobre ti, o Senhor te guiará, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Você não vai ter falta de nada. Deus manda dizer para você, você não vai ter falta de nada. Confia nele, ouve a voz dele, que vai dar tudo certo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Se você puder compartilhar essa oração, compartilha, deixa a tua curtida aqui. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Se quer conhecer um pouco mais do meu ministério, sobre o que Deus me levantou para ensinar as pessoas, assiste a live das 9 horas. Você vai ter um trechinho, um gostinho do que é a Escola de Profetas. Você vai ser muito abençoado, muito abençoado. Amém? E às 18 horas, voltamos com a nossa oração da noite aqui, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até mais.